Bom, eu sempre manifestei publicamente a minha defesa do financiamento público, porque considero democrático, permite que candidaturas que não teriam nenhum recurso possam ter, e isso é democrático para poder manter a pluralidade no Brasil. Mas, de fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei inclusive aos deputados e aos senadores, vale a vontade da maioria, né? Nós temos que respeitar essa vontade da maioria em diversas situações. A força do Congresso Nacional, de fato, está no seu colegiado, não na vontade individual dos parlamentares. Nós temos que respeitar isso. E, obviamente, nos cabe agora, diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento. Eventualmente, ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos efetivamente possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil, e precipita inclusive uma reflexão sobre as eleições no país, né? O custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Então eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de 5 anos, a coincidência de mandatos para termos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral nessa monta. Eu repito que respeito, mas naturalmente que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Eu considero que nós iniciaremos 2024 com esses desafios, especialmente nessa questão do sistema eleitoral e do sistema político no nosso país. Então, no final das contas, é uma questão regimental, né? Como o Partido Novo não podia fazer destaque, houve a adesão e esse tipo de situação impõe um requerimento anterior que é de admissibilidade. No fundo, ali era uma votação sobre se era a favor ou não, e depois da admissibilidade ia votar nas duas casas a emenda destacada em si. É uma questão regimental. Mas, repito, é a vontade da maioria, é um prestígio à Comissão Mista de Orçamento, que fez um belo trabalho em diversos aspectos. Foi uma opção feita e que nós devemos respeitar, mas ela suscita, na verdade, reações naturais, legislativas, para poder dar melhor disciplina sobre esses gastos. Vejam que nós temos no Brasil, além do fundo eleitoral, já previsto então para 5 bilhões de reais para a eleição municipal. No ano de 2026, naturalmente, nós vamos ter que aumentar isso, porque nas eleições gerais já foram 5 bi na eleição de 2022. Então, na eleição de 2026, isso vai ser aumentado, provavelmente. Então, vamos discutir a questão da coincidência de mandatos. Vamos discutir o custo da justiça eleitoral. São quase 11 bilhões de reais por ano da justiça eleitoral, em função de 2 em 2 anos termos eleições. Então, não só pela economia que isso representa para os cofres públicos, tirar do Brasil esse estado permanente eleitoral que nós vivemos. Como a eleição é de 2 em 2 anos, nós temos sempre, terminado uma eleição, já começa uma outra, a gente vive nesse estado de permanência de eleições. Isso contamina a qualidade dos mandatos, contamina a qualidade da política, porque a política tem uma razão de ser que não pode ser uma razão puramente eleitoral. Então, tudo isso eu considero que pode se estabelecer um marco ao se definir esse valor de fundo eleitoral, de profundas e marcantes modificações na legislação a partir de 2024, evidentemente com o apoio de toda a sociedade e da forma mais democrática possível, permitir que as decisões possam ser tomadas com maturidade, com equilíbrio e sempre respeitando a vontade da maioria.